tremble. que fazem as pessoas tremerem. He's the Lord. Ele é o Senhor. And He's coming soon. E Ele está vivo He's em coming breve. soon. Ele está vivo em Oh, are you a Christian? breve. É você um cristão? Repent and believe the gospel. Arrependa-se, creia no Evangelho. Believe in the Lord Jesus Creia Christ. no Senhor Jesus Cristo. Because tonight could be your last night on this earth. E esta noite pode ser a tua última noite nessa And there is terra. no other name E não há outro nome given under heaven dado debaixo do céu whereby we must be saved. pelo qual nós possamos ser salvos. Jesus is the only Savior. Jesus Cristo é o único Salvador. Amen. He said, I am the way, Ele disse: eu sou o caminho, the truth, a verdade and the life. e a vida. No one comes to God the Father except through me. Ninguém veio a Deus o Pai a não ser por mim. There's no other way. Não há outro caminho. No other way. Não há outro caminho. This is what God expects of His church. É isso que Deus espera da sua igreja. An army that lifts up its banner. Um exército que levanta esta bandeira. Oh, brother and sister of this church, Irmãos e irmãs dessa igreja, help me to lift up the banner ajudem-me a levantar esta in bandeira this generation. nesta geração. And when we go to Brazil, E quando nós formos ao Brasil, that we will lift up this banner. que nós possamos levantar esta bandeira. That all of that nation will know E que toda aquela nação saiba that there's a God in Israel que há um Deus em Israel who's alive, que está vivo, who's que alive, está vivo, who saves men and women, que salva homens e and mulheres who keeps men and women, e que os guarda and who answers prayer. e que responde a oração. This church was built on prayer, Esta igreja foi edificada em oração and it exists because of prayer. e ela existe por causa da And it oração will continue e ela continuará as we pray. conforme nós continuamos orando. Amen. Some of you in this meeting tonight, Alguns de vocês nessa igreja nesta noite, God wants you as an evangelist. Deus te quer como evangelista. God has spoken to you. Deus tem falado contigo. You are an evangelist. Tu é um You evangelista. are set apart for the gospel. Você foi separado para o evangelho. Don't hide your light. Não esconda a tua luz. Don't hide your light. Não esconda a tua luz. Lift up the banner. Levante a bandeira. Lift up the banner Levante a bandeira in this generation. nesta geração. Amen. Amém? Amen. Terrible as an army with banners. Terrível como um exército com bandeira. Amen. Next verse, please. Próximo verso. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. This was Paul the Apostle wrote. Isso foi um escrito do apóstolo Paulo. He said he was not ashamed E ele disse: eu não me envergonho of the gospel of Christ. do evangelho de Jesus Cristo. And I am not ashamed. E eu não me envergonho. Are you ashamed? Você se envergonha? Are you ashamed of the one whose blood poured out of his hands and feet? Tu se envergonha daquele que derramou o sangue dos seus pés, dos pés e das mãos? Are you ashamed of the one who had the crown of thorns pushed on his head? Tu te envergonha daquele que vestiu uma coroa de espinhos? Are you ashamed of the man who had his back opened by the whip? Tu te envergonha daquele que deixou as costas serem abertas por chicotadas? I'm not ashamed Eu não me envergonho of the gospel of do Christ, evangelho de Jesus because Cristo, it's the power of God. porque é o poder de Deus. The power of O God. poder de Deus It's not the power of man. não é o poder do It's homem, the power of é o God poder de Deus that takes a man que pega o homem and brings him to his knees in e repentance traz ele até os seus joelhos em arrependimento and then raises him up e então o levanta to live by the power of God para viver para o poder de and Deus to live for God. e para viver para Deus. Wonderful gospel. Este é um evangelho maravilhoso. Only gospel worth believing in. Ele é o único evangelho no qual é digno de ser crido. And this church E esta igreja is separated to this gospel. é separada para este evangelho. No other gospel. Não outro evangelho. There will never be another Não gospel. há outro evangelho. This is the gospel. Este é o evangelho. This is the gospel. Este é o evangelho. Amen. Amém? God is looking for soldiers in his army Deus está procurando por soldados do seu who exército will lift up the banner. que levantarão a sua bandeira. Amen. Amém. An army fights.
exército batalha. That's why they're an army. E é por isso que ele é um To exército. fight. É isso que faz dele um exército, batalhar. When I was young at Christmas, Quando eu era mais jovem em um Natal, I got a present of a toy gun. eu recebi de presente uma arma de brinquedo. I would have liked them to believe I was in an army, Eu gostaria de crer que eu brincava que eu estava num exército, but it was a toy gun. mas era apenas uma arma de brinquedo. But God Mas Deus expects us espera de nós to be real que sejamos reais, soldiers of Jesus Christ. verdadeiros soldados de Jesus Amen. Cristo. Next verse, please. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Amém. Amen. You see here the church, Você vê aqui a igreja it's God's house. é a casa de Deus, The church of the living God. a igreja do Deus vivo. That's the only church I want to belong E to. é a única igreja na qual eu quero pertencer. The church of the living God. A igreja do Deus vivo. A God who's alive. Deus que está vivo. And God is alive in this E church. Deus está vivo nessa Amém. igreja. Glória a Amen. Deus. And any meeting I go to, E em qualquer reunião que eu esteja, I want to meet with the living God. eu quero me encontrar com Deus vivo. The church of the living God, A igreja do Deus vivo it's the pillar and foundation of the truth. é o pilar e o baluarte da verdade. A pillar upholds, Pilar ele sustenta, it supports the building. ele sustenta a construção. And the church lifts up the truth. E a igreja ela levanta ou ela suporta a verdade. And the church is the foundation of the truth. E a igreja, o baluarte, é a fundação da verdade. That's what we build upon. E é nela que nós estamos baseados, fundados, The truth. na verdade. Next verse, please. Próximo verso, por favor. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amen. The army will fight. Exército batalhará. But how do we fight? Mas como nós batalhamos? We fight in the place of prayer. Nós batalhamos no lugar da oração. Amen. Amen. Day after day. Dia após dia. Day after day. Dia após dia. Church of Jesus Christ, listen. A igreja de Jesus Cristo. You should be fighting in the place of prayer. Você precisa e deve estar batalhando no lugar da oração. These are the weapons of your warfare. Estas são as armas da nossa milícia. Fight Batalhe with the promises of God. com as palavras de Deus. Fight in prayer. Com as promessas de Deus, batalhe. Fight for the souls of men and women. Em oração pelas almas de homens e mulheres. Fight for the souls of your family in Brazil. Pelas almas da tua família no There's Brasil. a battle going on. Há uma batalha acontecendo. You're up against principalities and powers. Você está de pé contra principados e But don't potestades. despair, Nós não nos desesperamos. because the weapons of our warfare Porque as armas da nossa milícia are mighty. são poderosas. Mighty through God. Poderosas através Mighty de through Deus. God. Poderosas através de Deus. Oh, brother, sister, if you don't believe anything I say, Irmãos e irmãs, se você não crê em nada do que eu digo, but for 35 years, mas por 35 I anos, have proved this to be true. eu tenho sido prova de que isso é You verdade. could not tell me this is not true, Tu não pode me falar que isso não é because I verdade. proved it Porque eu tenho testado ela 1,000 times, milhares de vezes, battling in prayer, batalhando em oração, until God gives the answer. até que Deus dê a resposta. Hallelujah! Aleluia! You are here tonight Você está aqui nessa noite because people prayed for you. porque pessoas oraram por ti. People prayed for you. Porque pessoas oram por ti. Some of you have grandmothers that prayed for you Alguns de vocês têm avós que oraram and por still pray for you. ti. Que ainda oram por ti. Fathers and mothers who get down on their knees to pray for their children. Pais e mães que se ajoelharam e oraram pelos seus They filhos. are praying for you now. Eles têm orado por ti And you're agora. here because of an answer to their E prayers. tu está aqui nesta noite por causa da resposta de oração deles. They know how to fight. Eles sabiam como They know how batalhar. to fight. Eles sabiam como batalhar. Hallelujah. 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 Aleluia. Oh, if there's somebody here
and you have a parent or a grandparent praying for you, Alguns de vocês aqui, vocês têm pais ou quem sabe avós orando por ti. go home tonight Vá para casa nessa and noite tell them that God has touched your life tonight, e fale a eles que Deus tocou na tua vida nessa and noite. you'll never be the same E again. que tu nunca mais será o Never be the same que again. tu Amém. nunca mais será o I'd rather be in a church with 2 people praying Eu prefiro estar em uma igreja com 2 pessoas than orando a church of thousands that doesn't know how to pray. do que uma igreja com milhares que não sabem como orar. Give me one brother and sister that prays. Dê-me irmão e uma irmã que adorem a Deus. They can shake a nation. Eles podem chacoalhar uma They can nação. shake a nation. Eles podem Aleluia. chacoalhar uma nação. Because when they go down on their knees in prayer, Porque quando eles se ajoelham em oração, they are joined to the Almighty God. eles estão agora ligados Almighty com God. Deus Todo-Poderoso, Waiting esperando, to answer your prayers. Deus está esperando para responder a sua This oração. church believes in prayer. Essa igreja crê na We will oração never change. e nunca mudará. Never change. Nunca mudará. Never change in Nunca this church. mudará. Never. Brother, sister, in this church, never change. Irmãos e irmãs, essa igreja Never nunca change. mudará. We believe in prayer. Nós cremos That's our banner. e esta é a nossa bandeira. And we lift it up for all to see. E nós levantamos para que todos The vejam. world can laugh all they like. E o mundo pode rir de nós o quanto eles quiserem. But we will not stop praying. Mas nós não pararemos de orar. We will be like Paul and Nós Silas. seremos como Paulo e Silas. At midnight, Que à meia-noite, in the Philippine prison, na prisão em Filipos, they prayed eles oraram and sang hymns of e praise. cantaram hinos de louvor. Hallelujah. Aleluia. And we want to follow in their E footsteps. nós queremos seguir os seus passos. Amen. Amém. Next verse, please. As suas pegadas. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Amen. And we say amen to that verse? Vocês podem dizer amém nesse verso? Amém. Amen. Amém. No, listen, I have a reason for choosing this verse. Não, mas eu tenho um motivo pelo qual eu escolhi esse verso. Because God compares us to an army. Porque Deus nos compara a um exército. And one thing a soldier must learn E uma coisa os soldados precisam aprender, is to obey. que é obedecer. You cannot have everybody going all over the place in an army. Tu não pode ter um exército que cada um corre para um lado. They must obey. Eles precisam obedecer. And you will never be fit to lead in God's church E tu nunca será hábil para liderar na igreja de Deus until you learn to obey. até que tu aprenda a obedecer. And if you don't trust this pastor, E se você não acredita, não confia nesse pastor, find a pastor you do trust. encontre um pastor no qual você confia. But if you're in this church, Mas se você está nesta igreja, this is God's word. essa é a palavra de Deus. Obey those that have the rule over you. Obedeçam aqueles que têm o comando sobre vocês, And there's a a reason. autoridade sobre vocês. E há uma razão para isso. Because they watch for your souls. Porque eles cuidam, eles prezam pela alma de vocês. Oh, I can tell you, Irmãos, eu posso lhes falar. it's not easy being a pastor. Não é fácil ser um pastor. Some of you bring great joy to my heart, Alguns de vocês trazem grande alegria para o meu coração. but there are others Mas há outros that cause problems in the church, que causam problemas na igreja. that cause disunity in the church. Que causam desunidade na igreja. Bring joy to your pastors. Desunião. Traga alegria para o teu pastor. Respect God's authority. Respeite a autoridade de Deus. Respect God's authority. Respeite a autoridade de Deus. Amen? Amém. Then we will be a united army. E então nós seremos um exército unido. And then we can march forth. E nós podemos então marchar adiante. Amen. Now I want to look at some verses from Acts chapter 4. Então agora eu quero olhar para alguns versos em Atos capítulo 4. And we will see the army of God in this. E nós veremos o exército de Deus. Okay, Lara, you could read the 4 verses, please. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saldos seus.
Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Amen. Here was the army preaching the word of God, Aqui havia o exército pregando a palavra. and the enemy was not happy. E o inimigo não estava contente. They seized Peter and John. Eles encarceraram Pedro e João. Why did they seize Peter and John? Porque eles os encarceraram. Because they saw them as the leaders. Porque eles viram que Pedro e João eram os líderes. And the enemy always tries to attack the leaders. E o inimigo sempre tenta atacar os líderes. But God was doing a great work at that time. Mas Deus estava fazendo algo grandioso nesse tempo. And many who heard the message believed. E muitos que ouviram a mensagem creram. And the number of the disciples was growing. E o número dos discípulos crescia. Amen. Next verses, please. You can read them all, please. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e líderes do povo. Amen. See here, Peter was filled with the Spirit. Veja, Pedro aqui estava cheio do Espírito Santo. That's what we need, E é isso que nós to be precisamos. filled with the Spirit Sermos cheios do Espírito in the Santo. army of God. Do exército de Deus. Amen. Continue. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curando diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Aleluia. The power of the name of Jesus of Nazareth. O poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. It still has the same power. Ainda tem o mesmo poder. He's alive. Ele está vivo. He's alive. Ele está vivo. He's here E tonight. ele está aqui nessa And noite. we exalt him in E this nós church. o adoramos e exaltamos nessa He igreja. is the head of the church. Ele é o cabeça da igreja. He is the Lord of Ele é lords. o Senhor dos The senhores. King of O kings. Rei dos reis. The Son of God. O Filho de The Deus. judge of all the earth. O juiz de toda a And terra. he's coming E soon. ele está vindo em breve. Amen. And it says there is no other name in anybody else. E diz que não há nenhum outro nome. No other name. Não há outro nome. Jesus Jesus. is the only Savior. Ele é o único Salvador. And we must be saved. E pelo qual nós possamos ser salvos. Time is running out. O tempo está correndo. Believe in Him for your salvation. Creia nele para a tua salvação. And you will be saved. E então tu serás No salvo. matter what sins you've Não committed. importa quais pecados tu cometeu. Repent Arrependa-se and believe the gospel. e creia no Evangelho. The good news. As boas novas. Amen. Continue, please. Next verses. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. They saw something in Peter and John.
Eles viram algo em Pedro e João. They knew that they were uneducated people. Eles sabiam que eles eram homens indoutos. They'd never been to Bible college, Eles nunca tinham estado numa escola bíblica, but they had an authority about them mas eles tinham autoridade sobre when eles they spoke. quando eles falavam. And they realized where they got this authority. E eles então perceberam de onde vinha essa autoridade, From being with Jesus. de estar com Cristo. Amen. Do you want authority in your ministry? Tu quer autoridade no teu ministério? Spend time with Jesus Christ. Passe tempo com Jesus Cristo. He will give you the E anointing. Ele então te dará unção. He will give you the authority. Ele te dará autoridade. Spend time with Jesus. Passe tempo com Cristo. Spend time with Jesus and Passe His tempo com Word. Jesus Cristo e a sua palavra. And God will anoint you. E Deus então te ungirá. Amen. Let's go to the next verses, please. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. The enemy tried to silence the church, O inimigo tentou silenciar a igreja, but Peter's answer was, mas a resposta de Pedro foi: we cannot stop speaking nós não podemos parar. of what we've seen and heard. Nós não podemos parar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. That's them lifting up the banner. Isso é eles levantando a bandeira. They wouldn't stop lifting up the banner. Eles não parariam de levantar a And bandeira. that's what we're going to do in this church. E é isso que nós faremos nesta We're igreja. going to lift up the banner. Nós levantaremos a We bandeira. won't stop speaking Nós não pararemos de of falar what we've seen and heard. daquilo que nós temos visto e ouvido. We are the army of God. Nós somos o exército de Deus. We will continue. E nós continuaremos. Amen. And we're coming to the end. Laura, more verses, please. 4 verses. More. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz de Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Amen. So when the army of God were attacked, Então, quando o exército de Deus é atacado, this is how they fought back. é assim que eles batalham ou respondem. They raised their voices in prayer. Eles levantam as suas vozes em oração. This is how we fight. É assim que nós batalhamos. These are the weapons of our warfare. Essas são as armas da nossa milícia. And I love how they prayed. E eu amo como eles oraram. First, they didn't ask for something first. Antes de tudo, eles não pediram por algo. They praised their God first. Primeiro, eles adoraram a Deus. That's how you pray. É assim que você ora. Leave your request to last. Deixe o teu pedido por último. First, you worship God. Primeiro, tu adora a Deus. You realize who you're praying to. Você primeiro entende a quem tu está orando. You enter His gates through thanksgiving and praise. Tu entra nos portais celestiais através de ações de graça. You say, Our Father who art in heaven, E você diz, Pai nosso que está no céu, hallowed be your name. glorificado seja o teu nome. Thy kingdom come. Que o teu reino venha. Thy will be done. Que a tua vontade seja Get feita. your mind on God. Coloque a tua mente em Deus. Worship God. Adore-o. Then they quoted the word of God. E então eles falaram a palavra de Deus. O que está escrito no Antigo Testamento. This is powerful praying. E esse é uma oração poderosa. When you use the word of God in prayer, Quando você usa a palavra de Deus em oração. this is what they did. É isso que eles fazem. Amen. Let's go to the next verses, please.
Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Amen. Look at verse 28. Just repeat that, Lara. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Herod and Pontius Pilate were the rulers when Jesus was on this earth. Herodes e Pôncio Pilatos, eles eram os governadores quando Jesus estava nessa terra. They were the mighty men, E eles eram os homens mais poderosos. but they only did what God allowed them to do. Mas eles apenas fizeram aquilo que Deus permitiu que eles fizessem. God is always in control. Deus está sempre sob controle. God always rules. Deus está sempre em controle. God Deus sempre always- reina. God always reigns. Ele sempre comanda. Amen. Let's go to the last verses, please. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. After they prayed, Após eles terem orado, the place was shaken. o lugar em que eles estavam foi sacudido. They were all filled with the Holy E eles Spirit, foram todos cheios do Espírito Santo. and they continued to fight as an army. E eles continuaram a lutar como um exército. That's what we will do. E é isso que nós faremos. We will pray. Nós oraremos. God will fill us with the Spirit, Deus nos encherá com o seu Espírito. and we will speak the word of God with all authority. E então nós falaremos a palavra de Deus com toda a autoridade. Are you in this army? Está você? Tu faz parte desse exército? Are you a soldier of Jesus Christ? Tu é um soldado de Jesus Cristo? Amen. Amém. I just want to say to one person here tonight, Eu só quero dizer a uma pessoa aqui nessa noite. you are resisting the gospel. Você está resistindo ao Evangelho. And this may be your last chance ever to hear this gospel message. E talvez essa seja a última chance que tu tem de ouvir a mensagem do Evangelho. Fear God. Tema a Deus. It's the beginning of wisdom. O temor a Deus é o início da sabedoria. Cry out for mercy from Him. Clame a Deus por misericórdia. God has been very good to you. Deus tem sido muito bom para ti, To allow you to hear the gospel again tonight. para te permitir mais uma vez ouvir o Evangelho. But He does not promise you one more time. Mas Ele não te promete que tu vai escutar mais uma vez. Repent Arrependa-te and believe in the Lord Jesus Christ for salvation. e creia no Senhor Jesus Cristo para a salvação. He is your only hope. Ele é a tua única esperança. Lest you will end up in the fires of hell for all eternity. Do contrário, tu irá acabar nas chamas do inferno por toda a eternidade.